Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma receita fácil e prática com recheio de queijo e presunto. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque esse vídeo está cheio de dicas e segredinhos. Eu vou lhe mostrar o segredo de como você adiantar o seu salgado de massa fermentada. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa produção? Para a massa do nosso delicioso salgado bisnaguinha, vamos precisar de 400 ml de leite. Esse leite ele está em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? 2 ovos, 100 ml de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 70 gramas de açúcar. Esse açúcar meu veio escurinho, tá vendo, pessoal? Não é o demerara, não, é açúcar tradicional mesmo, mas veio escurinho. 15 gramas de sal, que equivale a 1 colher de sopa de sal rasa, viu, pessoal? 20 gramas de fermento biológico seco. Aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo sem fermento. E coloque a farinha aos poucos, tá bom? E como eu estou fazendo essa receita com 1 quilo de farinha de trigo, eu resolvi fazer na mão, porque quando eu não tinha batedeira, eu fazia e dava super certo. E tem muita gente que fala comigo, Edva, eu não tenho batedeira, então eu não vou fazer. Vai sim, por isso que ultimamente eu estou fazendo as minhas receitas apenas com uma bacia e 1 colher de pau. Para que você faça aí e tenha sucesso, tá bom? E o segredo é esse aqui, ó, colocando aos poucos. Observe como a massa está mais lisa, tá vendo? Isso é porque eu estou colocando aos poucos. A farinha de trigo é sem fermento, viu, pessoal? Se você não conseguir fazer 1 quilo de uma só vez, você pode fazer meio quilo. É só dividir a receita, dá super certo. E só agora, pessoal, que a massa tá mais enxuta, é que eu coloco a mão na massa. Mas se você já quiser começar misturando com as mãos, não tem problema, dá super certo, viu? Essa massa aqui, pessoal, eu não sovo ela. Eu vou misturar aqui até a farinha de trigo sumir. E eu já considero isso uma sova, sabe? Quando a farinha de trigo aqui sumir todinha, aí vamos para o próximo passo. Observe que eu pego a massa da borda e trago para o centro da massa. E faço assim, isso daqui leva mais ou menos uns 10 minutos, viu, pessoal? Prontinho, pessoal. Farinha de trigo aqui já está toda envolvida aqui no líquido. Já temos uma massa. Olha só. Observe que ela não está sovada. Para ela ficar sovada, ela tem que ficar bem lisinha. Mas eu vou continuar assim mesmo, porque eu comecei a fazer desse jeito e percebi que deu certo. Então, quando eu faço minhas experiências, eu vou e compartilho com vocês, porque falou em praticidade, me chama que eu vou. E aí eu passo para vocês também. Pronto. Vamos para o próximo passo agora. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. Se você for fazer para vender em lanchonete, você vai pesar porções de 100 gramas da massa. E se você for fazer salgados de festa com a massa fermentada,
O peso da massa é entre 20 a 25 gramas. Não existe um padrão não, viu, pessoal? Ah, é sempre 30 gramas, é sempre 20 ou 25 gramas. Quem vai dizer isso aí é você. É você que vai sentir o seu público. Se o seu público achar que o seu salgado está muito pequeno, aí você aumenta um pouquinho para permanecer o preço. Caso contrário, você faz um tamanho maior, mas aí você cobra mais, né, pessoal? Porque os ingredientes a gente tem que cobrar, né, não? Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho 34 unidades com o peso de 50 gramas. E sobrou essa porção aqui de 42 gramas. E agora eu vou bolear. E aí você pode estar se perguntando, por que todas as vezes que Ediva vai fazer salgado tem que bolear? Pessoal, qualquer salgado que você vai fazer assim em porções, você tem que bolear. Porque imagine que eu pegue uma porção de massa desse jeito que ela está aqui, abra ou até abra no rolo, e quando eu for modelar o salgado, ele fica um salgado feio. A massa aqui ao redor fica incerta. Por isso que eu falo sempre aqui, você tem que bolear. Se você não sabe bolear, que é o ato de você deixar a porção da massa redonda, desse jeito aqui, isso é bolear. O fundo da massa fica redondinho e a porção fica toda redonda. Isso é bolear. E aí você pode modelar qualquer salgado a partir dessa porção aqui. E se você não sabe bolear, eu sempre falo isso aqui. Pegue uma porção da massa, aperte, dobre e dobre. Vire, dobre e dobre. Vire novamente, dobre e dobre. E mais uma vez, dobre e dobre, fazendo uma espécie de uma trouxinha. Olha só. Aí você vira e ajeita assim, ó. Isso também é bolear, pessoal. Quando você for modelar o seu salgado, a borda aqui do seu salgado vai ficar perfeito, porque você fez isso. Eu não vou deixar essa massa descansar. Assim que eu terminar de bolear, eu já vou modelar os salgados. Se você está começando e certamente você vai demorar em modelar os seus salgados, é bom que você cubra a massa. E mesmo que você tenha experiência, cubra para que ela não fique ressecada. Assim ela vai ficar bem melhor para você trabalhar. Não sovei a massa, apenas misturei. Não vou deixar descansar, apenas boleei e agora eu vou rechear. O recheio você pode escolher qualquer um de sua preferência. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de presunto. Eu processei ele no processador. Se você não tiver o processador, você pode comprar o queijo e o presunto em pedaços. E aí você passa no lado mais grosso do ralador. Esse lado aqui do ralador, pessoal, funciona super bem. Aqui eu tenho uma forma e ela está untada apenas com óleo. A modelagem desse salgado é muito simples. Você vai abrir essa massa em uma espessura de um palito de churrasco. Não mais do que isso, tá bom, pessoal? Para que você tenha noção aí, olha só, a espessura é essa. Se você sentir dificuldade em colar uma parte na outra,
você vai usar um pouco de água, apenas água, tá, pessoal? Só para umedecer um pouquinho aqui, ó. Não precisa mais do que isso, não. Você vai modelar como se fosse um pastelzinho, sabe? Olha só. Ele cola fácil. E quando você for colocar na forma para fermentar, coloque com o lado da emenda voltado para baixo. Aperte um pouco assim, para que ele não fique dançando aqui, ó, por causa do óleo. Se você achar melhor, você pode pincelar a massa antes de colocar o recheio. Fica melhor, viu, pessoal? Todos modelados, e agora eu quero que você pegue o seu caderninho aí para você escrever algumas dicas do canal Bistrô dos Salgados. Vou esperar você pegar. Pegou? Pronto. Depois que você rechear, se você quiser assar no mesmo dia, desse jeito que está aqui, você vai esperar fermentar e depois você vai pincelar e fazer um cortezinho, que é a decoração. E aí você vai colocar para assar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo é que se você quiser adiantar sua produção, você pode modelar desse jeito que está aqui e colocar na geladeira. Ele vai fermentar na geladeira e eu só vou assar esse salgado no dia seguinte. E dá certo, Edva? Dá sim. Dá certo sim, viu, pessoal? Eu já fiz muitas experiências quando eu trabalhava com salgados. Se você já me acompanha há muito tempo aqui no canal, você já sabe que eu não trabalho mais vendendo salgados. Hoje eu me dedico apenas ao canal, passando todas as minhas dicas e segredos para vocês. Mostro tudinho para vocês. Quando for colocar para fermentar, coloque um distante do outro, a distância assim, mais ou menos de um dedo, tá vendo, pessoal? E agora eu vou levar para a geladeira e eu só vou assar esse salgado no dia seguinte. Pessoal, eu gosto de mostrar tudo para vocês, sabe? Eu falei no início do vídeo que vocês iriam precisar de 300 gramas de queijo mussarela e 200 gramas de presunto. Só que eu já fiz aqui, ó, a produção quase toda e você vai precisar um pouco mais de recheio. Então, eu processei aqui mais 100 gramas de cada. Eu processei até demais, sabe, pessoal? Mas é melhor sobrar do que faltar. Ainda falta 3 unidades. Pessoal, aqui já é o dia seguinte. Aqui eu tenho 2 gemas. Eu vou precisar de 2 gemas. Olha só, isso daqui, vocês tomem cuidado com isso daqui, porque corta até pensamento, tá bom, pessoal? Então, olha só. Estão lindos, né? Essa forma, ela está gelada. Agora, você não precisa... deixar fermentar, tá bom, pessoal? E aqui você vai fazer o seguinte. Um corte e outro corte. Apenas isso. Pessoal, anota essa dica aí no caderninho de vocês. Só faça os cortes depois que os salgados estiverem completamente fermentados, tá bom? Olha só. Eles estão fermentados. E agora, pessoal, eu vou levar para o forno. E escreva essa dica aí, porque ela é muito importante. Não coloque os salgados para assar com o forno frio. O seu forno, ele já tem que estar pré-aquecido em 180 graus por no mínimo 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25 a 30 minutos, porque a massa dos salgados, elas estão geladas.
Então, ele vai ali ainda aquecer, né? Se ela não estivesse gelada, eu acredito que entre 15 a 20 minutos, estourando 20 minutos, os salgados já estariam assados. Prontinho, pessoal, os nossos salgados já estão aqui lindos e maravilhosos. E aquilo que eu sempre falo, não tire os salgados da forma com eles quentes, porque pode quebrar. E esse daqui, olha só, pessoal, essa bandeja aqui quase queimou, mas na verdade é só por cima, porque o fundo aqui, ó, não está queimado. Olha só. E uma outra coisa que eu falo sempre para vocês, quando vocês receberem uma encomenda, digamos que 50 salgados, 100 salgados, não faça aquela quantidade exata, faça 110, é para você trabalhar com uma margem de segurança. Esse daqui mesmo, eu não iria colocar para o cliente na bandeja. Olha só como ele ficou. Eu pego os mais bonitos para colocar na bandeja. Olha só a qualidade do nosso salgado. Um salgado que foi feito, foi fermentado na geladeira e só assado no dia seguinte. Você vê que é um salgado de ótima qualidade. Se você trabalha com salgados, tenha o hábito em ter em estoque embalagens de vários tamanhos. Se você preferir, você pode usar outras embalagens. Aqui eu tenho o papel manteiga e o saco de papel. Você compra eles em lojas que vendem produtos para a festa. Escreva isso aí no caderninho de vocês, com letras garrafais. Coloca aí negrito, itálico, sublinhado, mas escreva isso, pelo amor de Deus. Nunca use o grampeador para grampear o saco de papel. Você tem que usar uma etiqueta, tá certo? Isso é muito perigoso, nunca faça isso. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!